Então vamos para a correção da semana 1 do PET, volume 6. Número 1. No plano cartesiano a seguir estão representados os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K. Determine os pontos que estão localizados no primeiro quadrante, o ponto que está localizado no eixo das ordenadas, o ponto com abscissas igual a zero, os pontos localizados no terceiro quadrante. Então vamos lá. Primeiro, determinando o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Nós então temos o eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, o eixo das ordenadas. Os pontos que estão localizados no primeiro quadrante, então, é o ponto E e F. O ponto que está localizado no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, é o ponto J. O ponto com abscissa igual a zero é o ponto J, pois nós temos o J, que é 0 e menos 1, tá bom? Porque o eixo das abscissas é o eixo X, então ele é o 0. Primeiro vem o eixo X, para depois o eixo Y. Os pontos localizados no terceiro quadrante é o ponto I e G. Número 2. Jorge desenhou um círculo em um plano cartesiano e marcou sobre ele os pontos M, menos 2 e 3, N, menos 4 e 1 e P, menos 2 e menos 1. Qual das figuras seguintes representa ao desenho feito por Jorge? Então, se eu tenho o ponto M, que é menos 2, X vale menos 2 e Y 3, eu vou analisar se na letra A eu tenho o ponto M, que é menos 2, então seria menos 2, seria a esquerda do meu eixo Y. Então, a letra A está errada. Letra B, então vamos lá, menos 2 e 3. Então eu tenho o ponto M localizado no menos 2 e no 3. Depois eu tenho o ponto N, vou analisar o ponto N, que é menos 4 e 1. Então o ponto N está no menos 4 e 1. E depois eu tenho o ponto P, menos 2 e menos 1. Então eu vou analisar o menos 2, que é o X, e menos 1 para Y. Então a alternativa correta é a letra B. Número 3. No plano cartesiano abaixo estão localizados os pontos P, Q e R. As coordenadas desses pontos são... Então nós temos aqui o ponto P. Se eu for analisar cada quadradinho aqui que está falando que é de 1 em 1, eu vou contar então para X, menos 1, menos 2, menos 3. E para Y, 1, 2, 3, 4 e 5. Então as coordenadas do meu ponto P é menos 3 e 5. Então já vou analisar aqui, a letra A está incorreta, a letra B, menos 3 e 5. Já é uma oportunidade de ser a letra B. Agora então eu vou analisar o ponto Q. O ponto Q é menos 2, como está abaixo do meu eixo X, então meu Y aqui também é negativo, 1, 2, 3, então é menos 2 e menos 3. Analisando a letra B, que estamos analisando ela ainda, o ponto Q, menos 2 e menos 3, está correto. Agora nós vamos para o ponto R. O meu X é positivo, 1, 2, 3, então vai ser 3. E meu Y é negativo, 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. Então será 3 e menos 5. Analisando ainda, continuando analisando a letra B, ela está correta. Então a alternativa correta, letra B. Número 4. As afirmações a seguir sobre os pontos no plano cartesiano podem ser verdadeiras ou falsas. Verifique. Primeiro, o ponto das coordenadas 0 e 3 pertencem ao eixo Y. 2. O ponto das coordenadas 3 e 0 pertence ao eixo X. E 3. O ponto das coordenadas 3 e 3 pertencem ao eixo X. Então nós vamos analisar o nosso plano cartesiano. Se o ponto das coordenadas eu tenho X, que é 0, e 3, então o meu ponto vai estar no eixo Y, pois é o eixo que tem o número, então é 0 e 3, pertencem ao eixo Y, correto? Verdadeiro.
2. O ponto das coordenadas 3 e 0 pertence ao eixo x. Verdadeiro, pois eu tenho 3 para x e 0 para y, então o ponto vai ser no 3. Número 3, o ponto de coordenadas 3 e 3 pertencem ao eixo x. Essa é falsa, pois ela vai pertencer ao primeiro quadrante, não ao eixo x. Então são verdadeiras as afirmativas, letra A, 1 e 2. Número 5, o ponto Q tem coordenadas Q, M menos N e menos 2N, com M maior que 0 e N menor que 0. Em qual quadrante está o ponto Q? A, primeiro quadrante, B, segundo quadrante, C, terceiro quadrante ou D, quarto quadrante. Lembramos então que o x é m menos n e o y é 2 menos n. Então, m maior que 0, nós vamos atribuir valores positivos. E n menor que 0, nós vamos atribuir então valores negativos. Se não deu valor para nós de m nem n, então nós vamos fazer aqui uma substituição por algum número para m positivo e n negativo. Então, vamos colocar m igual a 2 e n menos 1. Para a abscissa, então, nós vamos ter m menos n. Lembrando que a abscissa é o eixo x. Nós vamos pegar 2 menos, que multiplica por menos 1, porque o n é negativo. Menos vezes menos, mais. Então, vai ficar 2 mais 1 igual a 3. Positivo. A ordenada também vai ser menos 2 vezes n, menos 2 vezes menos 1, que é igual a 2, que vai ficar positivo. Então o ponto vai ser do eixo 3 e 2. Eixo x 3, eixo y 2. Então vai estar pertencente ao primeiro quadrante, letra A. Número 6. No plano cartesiano está desenhado o retângulo ABCD com lados BC igual a 2 e DC igual a 3, contidos nos eixos coordenados. O par ordenado que representa o ponto A é A, 3 e 2, B, menos 3 e 2, C, 2 e 3, D, menos 2 e 3. Então, fazendo aqui, analisando como fala o exercício, né? B e C, 2. Então, nós vamos pegar B e C aqui, é 2, então o ponto B é 2 e 0. E temos o DC, que é 3, então D e C é a distância de 3, né? Então, qual que vai ser os pares ordenados de A? Então, se D é 3 e B é 2, meus pares ordenados de A vai ser 3 e 2. Menos 3 e 2. Então, a alternativa correta, letra B, menos 3 e 2. Número 7. Represente no plano cartesiano abaixo os pontos P, 4 e 2, Q, 1 e menos 2, R, menos 3 e menos 2, S, menos 2 e 1, e T, menos 4 e 0. E responda a questão que segue. Qual ponto dentre esses pertence ao segundo quadrante? A, P, B, Q, C, R, D, S, E, T. Então, fazendo então o primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, o ponto P vai estar no primeiro quadrante, o ponto S no segundo quadrante, o R no terceiro quadrante e o Q vai estar no nosso eixo Y. Então, a alternativa correta, que pertence ao segundo quadrante, é a letra D, o ponto S.